Queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o irmão Mike Duarte e este é o programa das edições Bernard Johnson e eu estou aqui acompanhado hoje com o irmão Michel. Paz do Senhor, irmão Michel. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o irmão Michel Henrique e é uma alegria receber os irmãos aqui no nosso programa das edições Bernard Johnson. Bom, esse é o programa da editora e aqui nós teremos a alegria de conversar com os autores das edições Bernard Johnson, falar a respeito dos títulos publicados pela nossa editora, conversar a respeito de assuntos teológicos. E hoje nós teremos a oportunidade de conversar aqui com o irmão Felipe de Lima a respeito do mais recente lançamento da nossa editora, Marian Pirman, um pioneiro da teologia pentecostal. E esse é um livro muito importante porque conta a história desse teólogo emblemático tão importante para a teologia pentecostal aqui no Brasil. Seja bem-vindo, irmão Felipe, a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmão Mike, irmão Michel, um prazer, uma alegria estar falando com os irmãos. Irmão Felipe, por gentileza, nos fale um pouco sobre o irmão, sobre as suas atribuições ministeriais, a vida na igreja. Paz do Senhor para os irmãos, aqueles que estiverem nos acompanhando posteriormente. A respeito das nossas atribuições, deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, no bairro conhecido como a Ilha do Governador. Congrego na Assembleia de Deus na Ilha do Governador, conhecida aqui no Rio de Janeiro, também nacionalmente como ADIG. Nós temos como pastor-presidente o pastor Eliseu Menezes de Oliveira, que inclusive, olha a coincidência, trabalhou com o Bernard Johnson. O pastor-presidente ele pertenceu à equipe do Bernard Johnson durante muitos anos, na Cruzada Boas Novas, e é uma alegria, nosso pastor-presidente já está aí na casa dos 94 anos, e nós servimos aqui na Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Eu sirvo aqui desde a minha infância, quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, e aqui nós estamos servindo desde então. Aqui na DIG, na Assembleia de Deus na Ilha do Governador, nós somos evangelistas, eu sou um obreiro auxiliar aqui na nossa igreja sede, tanto pregando e também exercendo o ministério de professor na Escola Bíblica Dominical, também no nosso Instituto Bíblico, aqui na nossa igreja, a gente coopera dando algumas disciplinas, e, enfim, então é que a gente tem servido tanto na área de ensino, tanto na área da pregação, e agora, mais recentemente, também na área da literatura, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas essas são as atribuições em que nós temos desempenhado aqui no ministério e na Igreja do Senhor Jesus. Irmão Felipe, nós ficamos muito contentes quando recebemos aqui na nossa editora esta obra para ser publicada aqui pela nossa editora, porque a gente percebeu que estávamos preenchendo aí uma lacuna, né? Eu mesmo não tinha visto ainda uma biografia do Marian Pirman, sendo que foi um teólogo que influenciou, pelo menos a minha vida aqui, muito importante para a teologia pentecostal brasileira, mas eu queria que o irmão dissesse para a gente sobre como é que foi esse processo, né? Onde que surgiu essa ideia para que o irmão escrevesse esse livro a respeito desse teólogo tão importante? Certo. A decisão para escrever a biografia do Marian Pirman, ela é interessante. Primeiro que eu nunca tive pretensão de ser escritor, né? Como eu disse, eu sirvo ao Senhor Jesus desde a infância, na adolescência a gente já começou a pregar, então eu sempre tive a ideia de que eu tinha um chamado, né? E assim foi, para o Ministério da Pregação e do Ensino, mas não para escrever. Eu nunca imaginei que seria um escritor até mais ou menos meados ali de 2020, quando eu conheci um pastor de nome Douglas do Carmo, que é um pastor aqui do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, e ele é um escritor também, e a gente se conheceu e ele falou, cara, você tem um potencial, por que você não escreve? E eu nunca tinha pensado nisso, e a semente foi plantada. Então eu desenvolvi uma primeira obra, ela não foi publicada, né? Eu só desenvolvi uma primeira obra para saber como que era escrever um livro, como que era o processo editorial e etc., mas ela nunca foi publicada, né? Talvez algum dia eu possa publicar, mas está guardado. E então eu gosto muito de ler biografias, e no período de pandemia
eu aproveitei para ler muitas biografias, biografia de Diário Pioneiro, Daniel Berg, Neil Staranger, Samuel Nistron, Levi Petrus, enfim, eu li muitas biografias, até que um dia eu estava lendo um comentário de Atos dos Apóstolos, escrito por Meyer Pillman, e veio um insight, assim, do nada. Por que ninguém nunca escreveu uma biografia desse homem? Alguém tão importante e não tem uma biografia dele. Então eu corri na internet, fui procurar se alguém aqui no Brasil tinha escrito uma biografia e não tinha. E eu senti uma voz interior, hoje eu entendo que era uma voz do Espírito Santo, dizendo, escreva. Então eu comecei um processo de pesquisa, meio assim, sem saber como, mas fui fazendo todo o apanhado de pesquisa. A primeira coisa que eu fiz, entrei em contato com as Assembleias de Deus nos Estados Unidos para obter algumas informações com eles, e eles me atenderam muito prontamente. Eu até achei interessante isso, a forma com que as Assembleias de Deus nos Estados Unidos eles foram tão solícitos em me dar muito direcionamento, material, dados, enfim. Eu fiz uma coleta preliminar, depois fui atrás de bibliografia, adquiri alguns livros de história das Assembleias de Deus nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, e depois fiz um processo de pesquisa muito grande nos periódicos, dos periódicos publicados nos Estados Unidos, das Assembleias de Deus, vinculados às igrejas pentecostais. Eles possuem um acervo online muito grande, muito robusto, tanto de fotos, imagens, textos, os jornais. Então, eu praticamente fiz toda uma pesquisa de 1910 a 1940, as 3 décadas do trabalho ali, dos primeiros anos, tanto das Assembleias de Deus quanto da vida de Meyer Pillman. Fiz toda essa coleta de dados e não sabia, basicamente, como colocar todos esses dados, como transformar esses dados, de fato, em uma narrativa. Então, eu busquei alguns modelos, busquei alguma inspiração, e essas inspirações vieram exatamente das biografias que eu estava lendo. Eu vi mais ou menos como funcionava as biografias, devo muito ao pastor Israel de Araújo. As biografias escritas pelo pastor Israel, elas me deram muita inspiração para também escrever o meu trabalho. Enfim, eu obtive também documentos originais de Meyer Pillman, atestado de óbito. Isso está lá no livro, quem comprar o livro vai ter o acesso. Lá tem uma notinha lá com um link para um acesso de um drive que tem toda a documentação original. É coisa muito rara isso, mas eu consegui. Então, toda essa gama de informação histórica, biográfica, eu consegui condensar e colocar em uma forma de narrativa para ficar bem interessante para o público. Mas eu, quando publiquei esse livro, antes de chegar na Bernard Johnson, eu fiz uma publicação independente. A publicação independente, quando eu fiz, eu tinha tão pouco dinheiro que eu só consegui publicar uma tiragem de 100 exemplares, e publiquei de forma autoral, independente, sem nenhuma pretensão de obter sucesso ou de chegar em uma editora grande. E quando eu publiquei, eu enviei algumas cópias para alguns pastores, algumas pessoas que contribuíram, como Silas Daniel, e inclusive o pastor Claudio Honor de Andrade, que foi a peça-chave na engrenagem que abriu essa porta muito grande, que foi o pastor Claudio Honor de Andrade. Ele tem uma participação, um depoimento no livro, e como cortesia, como agradecimento, eu enviei uma cópia para ele, para alguns outros pastores, e de repente eu recebi um e-mail do pastor Claudio Honor de Andrade falando muito bem da obra e perguntando se eu tinha interesse de conhecer o pastor Gunnar. Ele tinha falado sobre o livro com o pastor Gunnar, e o pastor Gunnar queria conhecer o trabalho, e a coisa foi acontecendo assim, de uma forma que só Deus pode explicar, e eu considero isso uma ação divina para fazer o nosso livro chegar aí na Bernard Johnson. Meus irmãos, o irmão Felipe falou a respeito desse arquivo das Assembleias de Deus norte-americanas, esses periódicos. Irmãos, é um acervo de pesquisa maravilhoso, caso os irmãos queiram se aprofundar mais a respeito da história de diversos missionários que foram enviados pela missão americana
para das Assembleias de Deus norte-americanas para contribuir aqui no crescimento da obra evangelística pentecostal no Brasil. Então, vale a pena os irmãos acessarem. No próprio livro aqui, nas referências bibliográficas, os irmãos encontrarão bastante informações que podem contribuir para essa pesquisa. O Felipe também falou para nós aqui a respeito de como essa obra chegou, né, até a nossa editora, e foi uma indicação, de fato, do nosso conselheiro bíblico, o pastor Cláudio Honor de Andrade. Então, uma obra muito bem recomendada, viu, irmãos? Aproveitem bastante, porque, de fato, é uma obra excelente. Irmãos, seguindo aqui a nossa entrevista com o irmão Felipe Lima, nós falaremos agora a respeito mais da obra especificamente. Então, os irmãos fiquem ligados aí, porque nós queremos despertar essa curiosidade para que os irmãos adquiram esta obra e possam lê-la. E os irmãos vão observar que, de fato, é uma biografia que pega vários momentos da vida de Myron Pearlman, desde a infância dele até os momentos finais de sua carreira ministerial, de sua jornada aqui nessa terra, irmãos. Então, vamos para essa parte mais específica da obra agora, né, irmão Michel? Irmão Felipe, então fala para nós um pouco de como foi a infância, juventude, conversão de Myron Pearlman e, claro, o batismo no Espírito Santo. Perfeitamente. Myron Pearlman, né, nós conhecemos muito aqui no Brasil pelas suas obras, mas pouco se conhecia sobre, de fato, a sua vida. O que se tinha até então aqui no Brasil era uma pequena biografia, um resumo, escrito pelo nosso saudoso pastor Lawrence Olson, missionário norte-americano, que divulgou muito as obras de Myron Pearlman aqui no Brasil. E Lawrence Olson ele tinha produzido uma pequena biografia através da Bíblia livro por livro. Era a única coisa que se tinha biograficamente falando sobre Pearlman aqui no Brasil. Tem também um verbete do dicionário do movimento pentecostal, mas muito pouca coisa. Enfim, mas Myron Pearlman ele era um judeu. Seu pai tinha raízes na Rússia. Eles fugiram da Rússia por causa do período de perseguição da Rússia czarista. Foram para a Escócia, onde Myron Pearlman nasceu. Ele nasce na Escócia, na cidade de Edimburgo. A infância dele, ele passa um período na Escócia, depois eles vão para outro país, para o país da Inglaterra, vão residir na cidade de Edimburgo, na cidade de Birmingham, melhor dizendo, na Inglaterra, que é onde Myron Pearlman ele vai, de fato, passar a sua adolescência até a fase da juventude. Mas é interessante que, na infância, na Escócia, Myron Pearlman ele teve uma educação muito rígida. Ele foi criado numa sinagoga muito ortodoxa, e lá, desde a infância, os rabinos ensinavam que ele não deveria ele deveria não gostar de Jesus, ele deveria odiar os cristãos, odiar o Novo Testamento. É interessante que os meninos, segundo o relato do próprio Pearlman, os meninos compravam uma Bíblia King James, mas rasgavam o Novo Testamento, porque eles eram ensinados a odiarem Cristo e os cristãos. Então, quando ele vai para a Inglaterra, na parte da sua adolescência, Pearlman desenvolve um lado muito intelectual. Ele gostava de passar as suas tardes na biblioteca pública lá de Birmingham, estudando idiomas. Pearlman foi um grande poliglota, ele gostava muito de línguas. Só que isso gerou um problema sério com o pai dele. O pai dele achava que isso não daria dinheiro, mas ele acabou tendo problemas de desavenças com o pai, e ele preferia ficar na biblioteca por causa disso. E é interessante que essa parte das línguas, mesmo sem Pearlman entender, lá na frente isso foi muito útil para ele, para o seu ministério. O pai de Pearlman viajava, migrava de país para país, porque eles estavam procurando uma melhor condição financeira. Então eles saem da Rússia, depois eles vão para a Escócia, depois vão para a Inglaterra, e por fim eles vão para os Estados Unidos, a terra do capitalismo. Eles vão para buscar o sonho americano. Primeiro vai, então, seu pai, Barnett Pearlman. Depois Pearlman segue seu pai um ano depois. E é interessante que Pearlman chega nos Estados Unidos exatamente no período da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial ela está estourando no mundo, Pearlman chega nos Estados Unidos, e ele tem que se alistar, ele tem que entrar no exército, e ele é enviado para a guerra. Ali com 17 para 18 anos ele é enviado para a guerra, e ele vai para a França.
Ele vai para a França, e é interessante que francês era um dos idiomas que ele mais dominava. Além de falar o hebraico, que era sua língua materna, o inglês dos países por onde ele passou, ele também falava o francês, ele falava o espanhol, ele falava o italiano. Então era um homem que era muito voltado para as línguas, para os idiomas, e o francês era uma das línguas que ele falava com mais desenvoltura, e ele acabou sendo intérprete do exército americano na Primeira Guerra Mundial, na França, onde ele passou um período de 2 anos, mais ou menos, e foi lá na guerra que ele teve um primeiro contato com o Novo Testamento. Ele viu um capelão entregando, distribuindo Novos Testamentos para os soldados, e ele sentiu interesse de adquirir de pedir um, e o capelão entregou para ele, ele começou a ler, e aquilo foi um primeiro contato que ele teve com o Evangelho, né? Depois a guerra acaba, ele volta para os Estados Unidos, ele agora é um veterano de guerra, só que Pillman, ele adquiriu um vício por causa da guerra, que era o vício do cigarro. Então ele passa a fumar e também sentiu um vazio existencial muito grande. Ele sentiu um vazio existencial muito grande, e ele começa uma busca de preenchimento desse vazio. Então ele vai buscar em muitas religiões, ele foi em muitas reuniões de diversas religiões, buscando algo que preenchesse seu vazio, até que um dia passa em frente a uma igreja pentecostal, e ele ouve um coral cantando, adorando ao Senhor, um hino baseado em Deuteronômio, há mel na rocha para você. E ele, como um judeu conhecedor da Torá, ele entendeu o pano de fundo do hino, só que ele ficou muito encantado pela vibração, como os pentecostais eram alegres, era uma música muito diferente da música que ele conheceu nas sinagogas, que eram músicas muito monótonas, sem vida, mas os pentecostais, segundo ele mesmo diz, tinham muita vida, muita vivacidade, e aquela música e, obviamente, a unção de Deus, ela o atraiu, primeiramente, para aquela igreja pentecostal, até que depois ele passou a frequentar aquela missão, como eles chamavam lá nos Estados Unidos as missões pentecostais. Depois aquela missão ela foi conhecida como o Templo das Boas Novas, ou Glad Tidings Temple, que era uma igreja pastoreada pelo pastor Robert Craig. O pastor Robert Craig foi um dos grandes pastores das Assembleias de Deus nos primeiros 30 anos. Ele era de raiz metodista, depois tem uma experiência tremenda, está lá no livro um pouco da experiência do pastor Robert Craig, e ele foi pastor de uma das maiores igrejas do início do movimento pentecostal nos Estados Unidos, onde Meyer Pillman se converteu. Ele passa a frequentar os cultos, ele passa a visitar, ele gostava muito do ambiente, gostava dos testemunhos, ele gostava de como as pessoas falavam das suas libertações, das suas transformações de vida, aquilo chamava muita atenção dele, e também a glossolalia, o falar em línguas, era algo que chamava a atenção dele, porque ele era alguém voltado para os idiomas, mas aquelas línguas ele não conhecia. Aquilo chamava muito a atenção dele, até que a frequência, a participação dele nos cultos começou um mover do Espírito Santo no seu interior. Ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo, até que um dia ele, na sua própria casa, antes de dormir, ele tem um sentimento de culpa muito grande. Ele ora pedindo perdão, arrependimento dos seus pecados, pelo sentimento de culpa, de pecador que ele sentia que era. E então ele vai para a igreja mais uma vez. Então o processo de conversão, não fica muito claro o momento exato, todo o apanhado histórico, a gente não consegue distinguir o dia exato da conversão dele, mas foi um processo, foi um processo, e ele então percebeu um dia saindo de um culto que ele de fato queria Jesus, que ele queria entregar a vida dele para Jesus, e continuou firme na missão, continuou firme na igreja do pastor Robert Craig, até que a igreja ali notou que ele era alguém que estava visitando com muita frequência, viram que ele era um judeu, o receberam muito bem, o trataram muito bem. O pastor Robert Craig percebeu que ele de fato tinha entregado a vida para Jesus, que ele de fato estava num processo de conversão, e então disseram para ele: não, agora você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. Você se entregou a Jesus, você se arrependeu dos seus pecados, você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. E Meyer Pillman começou a frequentar reuniões de orações, e ele assim se deu o batismo no Espírito Santo dele,
ele, numa reunião de oração bem pequena, ele recebeu a promessa, falou em outras línguas, e isso foi marcante na vida dele, porque ele, como um poliglota, ele, como alguém especialista em línguas, ele passou a falar em um idioma que ele nunca tinha conhecido, e aquela experiência foi uma experiência marcante na vida dele, que selou, de fato, seu processo de conversão. E depois, então, ele sentiu o chamado de Deus na vida dele, e então, assim, basicamente, se deu todo o processo, né, de conversão, um processo longo, e nossos leitores poderão ver com mais detalhes ali no nosso livro. E, irmãos, aqui em um dos capítulos que fala a respeito desta experiência de Marian Pearman, diz que ele começou então a buscar a experiência pentecostal indo a cultos e reuniões de oração. Bateu tanto a porta do céu que um dia, numa simples reunião de oração em São José, na Califórnia, enquanto orava de joelhos, os céus se abriram e ele foi batizado com o Espírito Santo e falou em línguas desconhecidas, línguas que jamais poderia aprender em qualquer biblioteca ou curso de idiomas. E mais para frente, aqui nesse mesmo capítulo, diz que o falar em línguas terá um papel muito importante nos últimos dias de Marian em seu tabernáculo terrestre. O próprio Marian Pearman afirmou que muitas vezes, em tempos de desânimo e depressão, falo em línguas novamente e sinto minha alma fortalecida e erguida, porque o que fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, conforme a palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. É muito interessante, irmãos. Os irmãos vão ler esse capítulo, os irmãos vão ficar bem impressionados sobre como que foi esse processo de conversão e batismo do Espírito Santo deste servo de Deus. Mas, irmão Felipe, nós também temos aqui no livro não apenas o aspecto de que Marian Pearman era um escritor, autor de várias obras, né? Nós também vemos nesta obra aqui várias frentes, né, do ministério deste teólogo tão emblemático, tão importante. O irmão poderia falar para nós a respeito de outras frentes, como, por exemplo, o fato dele lecionar lá no Instituto Bíblico Central, que inclusive, irmãos, foi onde o pastor Bernardo estudou, fundador aqui da ETAD, e grandes missionários das Assembleias de Deus norte-americanas também estudaram. Então, meu irmão, por favor, fale para a gente a respeito destas outras frentes ministeriais de Marian Pearman, por favor. Sim, após o batismo no Espírito Santo, Marian Pearman sentiu um grande chamado de Deus para o ministério, e ele, então, ingressou no seminário, ele ingressou na escola teológica, e Pearman, ele teve um grande mentor, que foi Daniel Warren Kerr. Pearman começou a seguir o pastor Daniel Kerr para onde ele ia, né? Ele começou lá onde os estudos ali, na própria igreja do pastor Robert Craig, não terminou o curso porque o pastor Daniel Kerr saiu, ele foi atrás, e Pearman migrou em alguns seminários, além ali da Gladstone Temple. Ele depois vai para um outro instituto, onde ele conheceu Daniel Kolenda, JP Kolenda, melhor dizendo, JP Kolenda, foram companheiros de turma, né? JP Kolenda, que tem uma história muito grande aqui com as Assembleias de Deus do Brasil, até que Pearman vai parar no Instituto Bíblico Central em Springfield, que era, naquela época, o instituto pentecostal maior e mais conhecido e mais importante instituto bíblico pentecostal que havia nas Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Ali ele se forma. Depois de formado, ele recebe um convite. Seu desempenho como aluno era acima da média, ele se destacava entre os demais alunos. Então, ele recebe um convite para lecionar, e ele passa a lecionar logo ali após a sua formação. E ele, além de lecionar no Instituto Bíblico, como professor, ele não ganhava muito dinheiro. Então, ele entendeu que ele precisava trabalhar em outras frentes. Então, ele vai a Gospel Publishing House, que era a casa publicadora das Assembleias de Deus, até hoje ainda e ele vai buscar trabalho. Ele consegue um trabalho ali. Primeiro ele começa como revisor de alguns textos, depois ele recebe um convite para ser articulista, para escrever alguns artigos, e as pessoas começam a gostar, os irmãos começam a gostar dos textos que ele escreve. Então ele passa a desempenhar o papel de articulista,
como articulista e de muito sucesso, ele recebe um convite para também escrever lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Então ele começa escrevendo para jovens, depois começa também a escrever para os adultos, depois ele passa a escrever lições bíblicas para professores. É interessante que Pilman, além de escrever as lições bíblicas, todos os sábados ele ia até a rádio para dar a lição, o subsídio da lição, como nós fazemos hoje em muitos lugares aqui no Brasil. Ele já fazia isso lá no início. No sábado ele gravava o programa em rádio, porque nem todos tinham acesso ao jornal, então ele fazia a transmissão em rádio. Então ele era o escritor das lições, ele transmitia por rádio, ele era professor, principalmente da matéria que o tornou famoso, que era a matéria de síntese ou panorama do Antigo e Novo Testamento, né, que foram as aulas que serviram de base para o livro através da Bíblia, livro por livro. Esse livro surgiu exatamente das aulas de Meyer Pilman, que era, como eles diziam, que era a aula dele, era a matéria dele que só ele dava, né? Além de tipologia, além de lei parlamentar, ele ensinava como se deveriam, como um aluno, como um cristão deveria se comportar nos procedimentos de reuniões, de convenções, etc. Depois ele também se torna o editor, um dos editores do jornal The Pentecostal Evangel, que era o órgão de imprensa oficial das Assembleias de Deus, parecido com o Mensageiro da Paz aqui no Brasil. Pilman, ele começa como articulista e depois ele se torna um dos editores do jornal. E ele tinha uma coluna fixa, né? Ele tinha algumas colunas fixas, onde ele abordava questões de cultura judaica, profecias bíblicas, lutava contra o antissemitismo. Pilman tinha um contato muito forte com a comunidade judaica. Muitos judeus vieram a Cristo por causa dele. Ele tinha um trabalho muito forte na comunidade judaica de trazê-los para os pés de Cristo, né? De mostrar que Cristo era o Messias. Ele também, no período da Segunda Guerra, passa a escrever e ser o responsável pela revista Revelio, que é a revista que era focada para os soldados que estavam na Segunda Guerra Mundial. Eles tinham essa preocupação de evangelização dos combatentes, né? E ele também era um conferencista requisitadíssimo, né? Ele pregava e ensinava, eles tinham conferências de acampamentos anualmente, então Pilman era um dos mais requisitados mestres, ensinadores. Então ele rodava muitas cidades ministrando, lecionando, pregando, também escolas bíblicas de obreiros. Ele também era muito requisitado para a Escola Bíblica de Obreiros, simpósios de Escola Bíblica Dominical. Enfim, o homem era multiuso, ele trabalhava em diversas frentes, né? E foi um dos motivos que trouxe um desgaste também muito grande para ele. Irmãos, aqui no livro nós temos a informação de que ele faleceu precocemente aos 44 anos de idade, mas durante esse tempo de ministério de Meyer Pilman, a gente percebe, somente agora, a partir desse comentário que o irmão Felipe fez, sobre como ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus em tantas frentes, atuando ministerialmente em tantas áreas para a glória de Deus, para a edificação do reino de Deus. E na parte final do livro, nós encontramos a respeito da influência de Meyer Pilman. Mas esta influência aqui, os irmãos precisam entender isso desde já, que não diz respeito apenas às obras que ele escreveu. O irmão Felipe falou aqui a respeito da obra através da Bíblia, livro por livro. Eu mesmo não sabia de que este livro era resultado das aulas de síntese do Antigo Testamento. Mas para mim foi um livro tão importante, porque eu me lembro que quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu utilizava esse livro para me ajudar a entender os panoramas de cada livro, os capítulos de cada livro, irmão Michel. E é um livro muito bom, especialmente para talvez jovens, adolescentes que estão ingressando no estudo teológico. É um panorama excelente. Fiquei muito contente em saber essa informação, não sabia. Mas essa influência de Meyer Pilman, ela não se deu apenas no sentido das obras que ele escreveu. Nós percebemos aqui na parte final do capítulo sobre como Meyer Pilman influenciou diversos nomes da teologia pentecostal no Brasil, como o irmão Lourenço Olson, Gustavo Bergsten e muitos outros.
Irmão Felipe, por favor, fale para nós agora sobre essa influência de Meyer Pearman, tanto no aspecto literário, né, de como ele contribuiu escrevendo obras como Conhecendo a Bíblia, né, conhecendo as doutrinas da Bíblia, perdão, ou através da Bíblia e através da Bíblia livro por livros e muitas outras obras. Fale para a gente essa influência literária de Meyer Pearman e também essa influência que ele desempenhou sobre alguns dos alunos dele, né? Por favor, fale para nós, meu irmão. Sim, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é o livro mais conhecido de Meyer Pearman, né? E é um livro de aceitação praticamente geral, não apenas no meio pentecostal, mas no meio não pentecostal. Eu conheço irmãos batistas que vieram falar comigo que eles leram e estudaram através de Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, mesmo batistas. Conhecendo as Doutrinas da Bíblia é a obra magna de Pearman, foi publicado em 1937, então a gente vê que é um livro já bem longo, de avançado na idade, né? Um livro antigo, vamos dizer assim, mas que é um livro que ainda continua atual, que ainda continua aí em muitos seminários, que ainda continua uma vendagem muito robusta, porque é um livro, de fato, muito marcante, é um livro que introduz o estudante da teologia, de fato, no mundo teológico, e principalmente pela forma que Pearman escreveu esse livro, muito fundamentado na palavra de Deus, muito fundamentado na Bíblia. E esse livro ele foi muito marcante porque ele se tornou o livro, vamos dizer assim, a primeira teologia sistemática numa perspectiva pentecostal, publicado por uma editora pentecostal, pela igreja pentecostal, que era as Assembleias de Deus nos Estados Unidos. Eles sentiam essa necessidade de que os alunos e depois os próximos estudantes tivessem material pentecostal de verdade, escrito por pentecostais, e o Pearman foi o primeiro, foi o pioneiro nesse trabalho, né? Depois, através da Bíblia livro por livro, diversos outros livros que estão, tem uma linha do tempo, né? A gente trabalhou uma linha do tempo com todas as obras, até aquelas que não foram publicadas aqui em nosso país, que apenas lá nos Estados Unidos, mas estão também registrados. E Pearman, ele tem uma influência muito grande no Brasil por causa das obras e também dos seus alunos. As obras porque elas se tornaram não apenas livros, textos ou manuais dos institutos americanos, elas se tornaram manuais dos institutos brasileiros. O IBAD, o IBP, o Instituto Bíblico Pentecostal, os primeiros seminários brasileiros pentecostais, década de 60, 70, eles passaram a usar Conhecendo as Doutrinas da Bíblia como manual. Então, a maioria dos pastores assembleanos desse período, década de 60, década de 70, 80, e até ainda hoje, eles foram muito tocados, eles foram muito influenciados pelas obras de Meyer Pearman. Inclusive, a obra Conhecendo as Doutrinas da Bíblia era utilizada pela Convenção das Assembleias de Deus ASEAD, a Convenção Carioca, aqui do Rio de Janeiro. Ela era usada como base para o candidato que era apresentado ao ministério, tinha prova, e a prova era baseada em Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Então, o pastor, o evangelista que ia ser apresentado para ser pastor, ele tinha que conhecer o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, mas também os seus alunos, né? Pearman, ele foi um professor que marcou uma geração, inclusive de alunos que vieram como missionários para o Brasil. E eu coloco aí no livro alguns desses missionários que foram alunos de Pearman e que vieram ao Brasil e desempenharam um grande trabalho, desde aqueles que tiveram um pouco de influência e aqueles que tiveram mais influência, e o aluno que teve uma maior influência, né, ou que teve um maior desempenho ministerial com mais tempo aqui no Brasil foi Lawrence Olson. Lawrence Olson foi o grande propagador e divulgador das obras de Pearman, primeiro porque ele foi o primeiro tradutor de Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Quando as Doutrinas da Bíblia, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, foi publicado aqui no Brasil, em 1959, foi Lawrence Olson que fez a tradução. Ele trouxe as obras de Pearman para o Brasil porque ele queria divulgar e queria que os pastores, os obreiros assembleanos tivessem contato com as obras do seu professor que impactaram a sua vida
Então ele queria que eles tivessem também esse proveito espiritual, esse proveito teológico. Então, os missionários que vieram, Lawrence Olson, sua esposa, Gustavo Beckstrom, eles foram muito influenciados por Pillman, usaram muito daquilo que aprenderam com Pillman nos Estados Unidos, também foram os grandes propagadores das obras de Pillman aqui nos institutos bíblicos pentecostais, nas Assembleias de Deus no Brasil. Então, a gente tem muito a agradecer a Pillman, porque muito da nossa teologia pentecostal tem a mão dele, mesmo ele tendo morrido muito cedo, ele conseguiu tocar muitas gerações após a sua morte, através de seus livros, através dos seus alunos que divulgaram seu trabalho por todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, principalmente com Lawrence Olson, Gustavo Beckstrom. E temos outros também que são citados no livro. Meus irmãos, espero que os irmãos tenham ficado então curiosos aí por adquirir esta obra, Marion Pillman, um pioneiro da teologia pentecostal. É o mais novo lançamento das edições Bernard Johnson. Então não percam a oportunidade, adquiram agora mesmo esta obra, porque eu creio que será de grande edificação para a vida espiritual dos irmãos conhecerem mais a respeito da vida de Marion Pillman. Irmão Felipe, muito obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe o irmão. Por favor, agora, deixe aí uma mensagem de encerramento, de conclusão para os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Obrigado, irmão Mike. Obrigado, irmão Michel, pelo espaço, pelo tempo que passamos aqui nesse bate-papo tão edificante. É um prazer, uma alegria ter participado com vocês. E eu aconselho a todos aqueles que nos assistirem, aqueles que acompanham Bernard Johnson, as edições Bernard Johnson nas redes sociais, que estão sempre adquirindo as obras. Compre o nosso livro, compre Marion Pillman, um pioneiro da teologia pentecostal, porque você vai ser muito edificado. Principalmente se você é professor da Escola Bíblica Dominical, professor de teologia. Você que talvez não se sinta muito valorizado dentro da sua igreja, talvez você não se sinta, ou não saiba qual é a importância do mestre dentro da igreja. Um dos objetivos de escrever essa obra foi que as pessoas pudessem entender e compreender como um mestre, como um grande mestre ungido pelo Espírito Santo pode impactar uma geração. Marion Pillman não era um grande pregador, mas ele era um mestre das Escrituras. E como mestre, ele até hoje ainda está tocando gerações. Então, você que é professor, você que tem uma classe de escola dominical, você que é um professor de um seminário, de um núcleo da ETAD, entenda o seu papel dentro do corpo de Cristo. Entenda como um mestre pode ser tão útil para o reino de Deus através da história de Marion Pillman. E Deus vai usar você, Deus vai abençoar você e vai fazer você também de um instrumento como foi o Marion Pillman. Então, Deus abençoe a todos, é uma alegria, um prazer estar com vocês. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe, irmão Michel. Meus irmãos, Deus abençoe. Uma alegria ter compartilhado esse tempo aqui com cada um. Irmãos, eu termino lendo aqui uma frase que está escrito na contracapa do livro, que era um lema pendurado na parede do escritório de Marion Pillman, no prédio da Gospel Publishing House, que diz assim: se você depender da organização, você vai obter o que a organização pode fazer. Se você depender da educação, você vai obter o que a educação pode fazer. Se você depender do homem, você vai obter o que o homem pode fazer. Se você depender da oração, você vai obter o que Deus pode fazer. Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos, e fiquem na paz do Senhor. Até mais. Deus abençoe.